Então, mais uma vez, boa tarde para as pessoas a quem eu já cumprimentei, para quem chegou depois, para quem está chegando. Vamos dar um início a mais um evento, né, dentro desta programação do nosso projeto, que tem por título Psicologia e Questões Sociais Contemporâneas. Nesse 11 de setembro, né, a gente vai estar discutindo a proposta que nós possamos discutir sobre as mudanças no SUS e os efeitos para a saúde pública no Brasil. Quem acompanha o projeto deve ter percebido que nós mudamos o nosso tema, não era este o tema previsto, mas por uma circunstância de disponibilidade das pessoas a quem nós convidaríamos, foi necessário nós fazermos essa alteração na programação. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje quem conduz a atividade é a professora Stephanie Pereira, que está aqui conosco. Estamos aqui também enquanto proponentes do projeto, a professora Flávia Uchoa, professora Paula Miura, eu que vos falo, sou o professor Juliano, para quem não me conhece, Juliano Bastos. E é sempre importante e necessário agradecer a parceria com esses professores e também com um grupo importante de alunos de graduação, de pós-graduação, da UNIT, aqui de Alagoas, e também da UFAL. Então, Stephanie, eu passo a palavra para você, esteja à vontade, e eu estarei por aqui acompanhando e também à disposição, caso seja necessária a minha contribuição. Estão me ouvindo bem? Sim. Pronto, vamos lá. Como o Juliano falou, eu sou Stephanie, né? Sou professora da UNIT também e uma das proponentes, do projeto. Hoje, a ideia é a gente conversar um pouco sobre o SUS, sobre as mudanças, que vêm ocorrendo ao longo desses anos de existência, do SUS, e que efeitos essas mudanças têm, para a saúde pública no Brasil. Então, hoje a gente recebe o Michael Machado, que é um querido, contemporâneo de UFAL, da graduação, em psicologia, e ele atualmente, professor da UFAL de Arapiraca, no curso de medicina, possui doutorado, pela UFPE, é sanitarista, Michael, e um militante pelo SUS. Então, o convite não foi à toa, agradeço demais por ele ter aceitado o convite, eu tenho certeza que vai ser uma tarde muito enriquecedora, para essa discussão do SUS. Agora eu deixo a palavra para o Michael, espaço para que ele compartilhe conosco, Fica à vontade. Ok. Bom, Stephanie, e Juliana, que me antecedeu. Quando o Stephanie fez um convite, para fazer essa discussão com vocês sobre o SUS, foi bem interessante e bem bacana, porque é um tipo de debate que me acompanha desde a época da graduação, e aí a gente está passando por um momento não só de pandemia, que requer uma nova reorganização da própria rede de atenção à saúde, da gente pensar de assistência, vigilância, até mesmo a gestão do sistema de saúde, mas além da pandemia, tem uma série de outros fatores também que acho que vale a pena vocês, não sei se todo mundo é da psicologia, faz graduação em psicologia ou são de outras áreas, mas como profissionais de saúde, já que o SUS, ele reconhece 14 profissões, da área da saúde, então, como integrante, pelo menos de alguma dessas profissões da área da saúde, é interessante, você não precisa necessariamente ser militante, mas pelo menos entender como é que funciona, e não precisa ser necessariamente sanitarista, mas entender pelo menos como é que funciona esse sistema, que em algum momento a gente vai ter contato, seja como usuário, seja como usuário todo mundo mas seja como profissional, ou seja, operando esse sistema de saúde. E aí eu estava falando com o Stephanie, para não ficar aquela coisa da aula didática, de slide e tal, então eu fiz uma apresentação, mas eu queria que realmente essa a forma como eu penso, como eu estruturo, inclusive minhas aulas, de ser uma provocação e a gente conversar, sobre, até porque é um tema muito amplo, e aí se a gente fosse pegar cada um, tipo aspecto de assistência, ou regulação, ou gestão, ou vigilância,
enfim, seria um tratado de saúde coletiva e a gente não conseguiria né, dar conta dele nesse tempinho que a gente tem, né, nesse espaço. Então, a proposta é essa, né, fazer uma explanação de uma forma geral e a gente conversar sobre esses desafios. Inclusive, eu vi tem gente no bate-papo, tem um pessoal que está na Bahia, não sei se é estudante da Unida ou da UFAL, mas enfim, né, tem pessoal da Bahia, tem gente que está espalhada em todo canto. E é bom, nessa parte da conversa, né, a gente se colocar também a partir dessas diferentes realidades que a gente está inserido. Stephanie, deixa eu ver se eu consigo. Como é que eu faço aqui para projetar? Porque a gente não usa esse. Aqui, apresentar agora. Se você não conseguir, eu posso projetar. Tá. É porque a gente usa um que é do governo federal, e tipo, a gente não usa o MIT, que é da RNP, não sei o que, é bem mais burocrático. Mas está aparecendo aí? Não, ainda não. Vou compartilhar a tela. Quando estiver aparecendo, eu diga, porque não aparece aqui para mim. Está aparecendo. Pronto. Então, a proposta, né, para a gente fazer uma discussão sobre as mudanças no sistema de saúde, né, um sistema que ele tem uma trajetória recente, se a gente for pensar a própria história brasileira, né, ele é um sistema recente e que ele está também em construção, né, não é um sistema acabado, é um sistema pronto. Então, isso é interessante a gente ter em mente, né? O SUS ele é instituído a partir da Constituição de 88, né? Essa Constituição vigente, e ele tem mais ou menos 30 anos de história, né? Então, antes a assistência à saúde no Brasil era voltada, né? Ou o acesso à saúde era ou para as pessoas assalariadas, carteiras assinadas, ou para aquelas pessoas que eram usuárias de serviços de caridade. Por exemplo, a Santa Casa. Se pensar em Maceió, a Santa Casa de Maceió, né? O hospital, o sanatório, é uma instituição filantrópica, o Hospital do Açúcar, que agora mudou de nome, acho que é Veredas. Né? Então, tem algumas instituições, né, que trabalhavam, que davam assistência à saúde, mas era nesse âmbito da caridade. A partir da instituição do SUS, né, isso passou a ser regulamentado pelo Estado, né, e passou a ser uma atribuição dele. E aí, o que é, né, se vocês fossem perguntar, Michel, o que seria o SUS? Né? Então, o que é o SUS? O SUS é um conjunto de ações e de serviços de saúde, né, prestados por órgãos e instituições públicas, né? Então, essa é a principal característica do SUS. Né? O sistema privado, ele entra, mesmo os filantrópicos, ele entra de forma complementar, mas a responsabilidade é das instituições públicas. Né? Então, tipo, unidades básicas de saúde, ambulatórios, centros de saúde, hospitais, então a responsabilidade é estatal. Né? E aí, como é que o Estado brasileiro, né, a partir da redemocratização, foi que ele pensou para atender as demandas de saúde da população, né? E aí, outra característica também do SUS é que ele é gratuito, né? Não tem um pagamento direto. O financiamento do SUS se dá através de impostos, né? Tem toda uma porcentagem a partir de cada ente da federação, mas esse financiamento ele é feito de forma direta, né? Então, uma certa pública, determinados impostos, uma porcentagem vai para o financiamento da Seguridade Social. E dentro da Seguridade Social, que é assistência, saúde e previdência social, acho que tem o SUS, né? E aí, né, o que seria, né, o que é que foi instituído no SUS a partir da implantação da instituição do SUS, se a gente for pensar na realidade sanitária brasileira, né? Porque foi a primeira vez, né, que a gente teve, de fato, um modelo de saúde, né? E um modelo de saúde voltado para as necessidades da população. Antes, a gente tinha atividades, né, pontuais do Estado, né, pelo INAMPS, e aí vocês vão lembrar, vou fazer aqui essa rememorização, né, da história da saúde pública do Brasil, mas antes a gente tinha INAMPS, a gente tinha sindicatos, a gente tinha essas instituições filantrópicas, né, então
era muito desse âmbito. Então, cada um funcionava de uma forma e com uma lógica diferente de funcionamento. Né? Mas se a gente for pensar uma certa organicidade, da gente pensar, inclusive, que o sistema, ele só passou a ser, né, de vários componentes atuando de forma conjunta, de forma articulada, a partir da instituição do SUS, né, e da implantação desse sistema que hoje está no Brasil todo, né, se a gente for pensar na assistência. Né, então, e aí, outra coisa também é que isso foi um princípio, né, a partir dos debates da reforma sanitária brasileira, que a gente conseguiu, o movimento sanitário conseguiu instituir a partir da implantação do SUS, que é o direito à cidadania. Né? Antes, as pessoas não tinham, quem tinha era pouco acesso, né, ao sistema de saúde, e hoje, a partir do princípio da universalidade, qualquer pessoa, né, não precisa necessariamente ser brasileiro, basta você estar no Brasil, e aí você pode, por exemplo, passou mal, você pode procurar uma UPA, você pode acionar o SAMU, você pode procurar algum serviço de saúde e não vai ser cobrado. Né? Então, a gente tem um alargamento das responsabilidades do Estado, né? E aí as pessoas, as pessoas foram incluídas, né, nesse sistema de saúde, e a gente consegue ampliar esse estatuto de cidadania, né? Ou seja, realmente as pessoas passam a ser, de fato, cidadãos e não aquela diferença, né? Cidadão de primeira ordem, de segunda e de terceira. Até porque na apresentação vocês vão ver, esse caráter universal do SUS é tão amplo que ele pega a Dona Maria Lavadeira, lá da, enfim, né, da Marisqueira, que está na beira da lagoa, aí em Maceió, o magnata das telecomunicações. Então, tipo, o sistema de saúde ele foi pensado para toda a população, né? E não para esses, como fosse, determinados estratos da população brasileira. E aí, só rememorando, né, trazendo para vocês, então, tipo, o SUS, qual é o arcabouço, né? O que é que legitima o SUS? A Constituição, né, de 88, no artigo 196, ele é bem claro, né, que saúde é direito de todos e dever do Estado, ou seja, é uma responsabilidade do Estado garantir, né, e ofertar a serviços e ações de saúde para a população, né, mediante medidas políticas e econômicas, né, visando a redução de risco de doenças e outros agravos, né, e a partir principalmente dessa questão das ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, são outros pilares também que estão intrínsecos na forma de funcionamento e da condução do Sistema Único de Saúde. E além do artigo, né, do artigo 196 até o 200 da Constituição, esses artigos, a gente tem duas leis, né, que são as leis orgânicas da saúde, que elas também regulamentam. E são diferentes, antes da implementação do SUS, os documentos que regulamentavam, inclusive a assistência à saúde no Brasil, ele era muito frágil, ou seja, era o decreto, era uma instituição normativa, mas não tinha o peso de uma lei, né? Tipo, tá? Você tem, inclusive, essa costura. Você consegue costurar a partir da Constituição, depois a Constituição, por si só, ela já dá um marco. Então, tipo, além da Constituição, você sai costurando com outros componentes desse arcabouço, né, jurídico normativo, que é a partir das leis. E aí, a partir das leis, a gente tem as políticas, tem os decretos, tem as normativas, mas está lá, está segurado na Constituição e está segurado nas duas leis, né, que é a 8080 e a 8.142, que fala do controle social, que é também um aspecto muito importante, né, porque antes da implantação do SUS, inclusive a gente até tem uma dificuldade, a gente pensar o sistema de saúde, ou saúde pública no Brasil, a gente pensa muito na assistência, mas esquece que tem um componente tão importante, ou assistência ou gestão, né, os escândalos, desvio de não sei o que, tá. Mas tem um ator importante que não é só os governantes, os equipamentos, os dispositivos, tem a população também. Então, o SUS, a partir da implantação do SUS, a gente acabou instituindo esse componente, que é o do controle social. Ou seja, a maior instância de saúde de uma cidade, por exemplo, não é a Secretaria de Saúde, é o Conselho Municipal de Saúde. Da mesma forma, a maior instância de saúde do Estado não é a Secretaria Estadual de Saúde, é o Conselho Estadual de Saúde, né? Do Ministério da Saúde, da mesma forma, o Conselho Nacional de Saúde. Por quê?
ao final de cada ano, inclusive, tem a coisa da prestação de contas, né? O gestor tem que fazer uma tomada de contas, né? Fazer essa prestação de contas para esses conselhos, que é composto, né? 50% pela população, ou seja, 50% é do segmento de usuários, 25% gestores e 25% trabalhadores, né? Então, tem esse componente da participação social, isso está garantido em lei, né? E a gente precisa, nessa conjuntura que a gente está, né, efetivar realmente esse direito, seja atuando a partir do segmento dos trabalhadores, seja atuando a partir do segmento dos usuários. Né? Então, isso é importante. E aí, o que eu trago para vocês é quando a gente pensa, né, se eu fosse perguntar para vocês, enfim, essa tecnologia ela não permite esse meio de comunicação que a gente está usando, mas quando a gente fala de SUS, né, a gente pensa logo em hospital, naquela loja do pronto-socorro, unidade lotada, cheia de gente, marca por todo canto, caos na saúde, né, aquela bagaceira, gente com soro pendurado, enfim, morrendo na fila, aquela confusão toda. Tá, gente, isso é importante a gente lembrar e não esquecer. SUS, ele não é só assistência, né? Quando a gente estava no governo Temer, que tem uma discussão, em 2018, 2017, 2018, teve uma discussão de planos de saúde populares, e aí a gente da Abrasco, né, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a gente estava participando de alguns eventos, alguns debates, a gente estava discutindo essa temática, e sempre aparecia alguém, mas o SUS é o pior plano de saúde que a gente tem. E aí, isso seria um alerta para a gente, peraí, vocês estão entendendo que o SUS é um plano de saúde. O SUS não é um plano de saúde. Ele é um sistema. Assistência, ele é o componente, como fosse assim, mais visível desse sistema de saúde. Mas tem uma série de outros elementos, né, que inclusive agora na Covid a gente conseguiu vislumbrar e visibilizar melhor. Por exemplo, os aspectos da vigilância em saúde, né, a importância da notificação do número de casos, do rastreio, né, dos casos de Covid, né, do controle, inclusive, de insumos. Né? Então, tem um componente da vigilância, que é um componente de bastidores, né? Então, que faz a regulação de alimentos, de medicamentos. Então, todo mundo que consome, você toma um Dorflex, você é usuário do SUS. Michel, mas aí eu comprei na farmácia. Sim, mas para o Dorflex, ele está posto na prateleira, né? E ele, inclusive, está sendo comercializado até hoje, né? Ele precisa passar por uma série de protocolos, né, de processos que são conduzidos pela vigilância, né? Seja a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica e a vigilância em saúde, né, que são os componentes da vigilância. Então, tem esse componente da vigilância que é super importante e que realmente o pessoal que trabalha nos bastidores, a gente dá pouca visibilidade. Agora, com a Covid, isso se tornou mais presente, né, porque a gente fazia acompanhamento do número de casos, né, dos sistemas de notificação que o SUS tem, né, então tem tudo isso. E além desses aspectos da vigilância, né, a gente tem, e da assistência, a gente tem outros elementos, por exemplo, um componente, que é o componente indutor, inclusive, da formação. Eu não sei se o pessoal enfim, acho que alguns de vocês já tiveram contato ou participaram, mas, por exemplo, o que são as iniciativas PET e PET Saúde? PET Saúde são induções, né, de articulação conjunta entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação para induzir mudanças nas graduações, né, das graduações de saúde. Além desses componentes, né, indutores da graduação, a gente tem outros elementos, por exemplo, os programas de residência. E aí eu não sei, né, de onde vocês são, mas, por exemplo, Michel, quando eu termino a minha graduação, eu penso fazer uma residência em saúde coletiva, ou uma residência em saúde mental, ou uma residência de urgência e emergência. Né? Então, todos esses componentes, né, de educação e de formação também estão no escopo do SUS. Então, o SUS ele é um ordenador da formação para a saúde. Então, tipo, todas as profissões de saúde, ela tem que ter esse componente, né, de indução na graduação, e quando a gente passa para o nível de pós-graduação, também isso aparece. Ou seja, vocês recebem, os residentes recebem uma bolsa, né, que hoje está em torno de R$3.000, é o valor das bolsas de residência, é um valor nacional, né, tanto as residências médicas quanto as residências multi e uniprofissionais, é o mesmo valor, né, das residências de saúde, e aí vocês recebem essa bolsa para fazer especialização no serviço. Então, tipo, isso
que era uma coisa que tinha de forma bem incipiente antes do SUS, isso era mais consolidado na medicina e bem menos, nós já tínhamos algumas experiências na enfermagem, né, a partir da implantação do SUS, a gente tem um boom, né, inclusive de programas de residências e de formações, né, essa formação para além de mestrado e doutorado, né, estrito sensu, que é esse componente dos recursos humanos. Né, então, tem todo esse componente da fiscalização dos alimentos, né, dos produtos, do transporte e do desenvolvimento científico e tecnológico. Né, então, o SUS também tem uns editais, que é uma induzido, né, a nível nacional, e aí cada fundação de amparo à pesquisa de âmbito estadual, ela faz esse processo, que são os editais que a gente chama de PPSUS, né, que é Pesquisa para o SUS. Então, o SUS também financia estudo, bolsa, né, para o desenvolvimento de pesquisas, levando em consideração a realidade epidemiológica, né, e sociossanitária de cada lugar, de cada estado. Então, Alagoas tem uma demanda de desenvolvimento de estudos de determinadas áreas, né? Pernambuco já tem outra demanda, a Bahia já tem outra, o Rio Grande do Sul tem outra, por aí vai. Então, levando em consideração as especificidades de cada um desses lugares, né, a gente tem essa política indutora, tudo isso dentro desse sistema único de saúde. Então, o SUS, ele não é só assistência, ele está desde o controle e da liberação de medicamentos, né, até a pesquisa passando pela assistência, mas a assistência é o que mais dá visibilidade. E aí eu trouxe, até estava falando com o Stefano, alguns números, só para vocês terem noção, né, ter uma dimensão do tamanho que é o SUS. No Brasil, hoje, a gente tem, né, 212 milhões de habitantes, né? Desses 212 milhões de habitantes, 170, né, milhões, né, 169, mas uns quebradinhos, então, aproximadamente 170 milhões de pessoas dependem exclusivamente do SUS na questão da assistência, né? Então, são 212 usuários do Sistema Único de Saúde, né? Desses, né, 170 aproximadamente, dependem exclusivamente dessa assistência que é prestada ao SUS, né, nos hospitais, nos ambulatórios, nas policlínicas, né, nas unidades de pronto atendimento, né. 43 milhões de pessoas têm planos de saúde, né, no Brasil, mas acabam utilizando o SUS, até porque na frente a gente vai, enfim, vou fazer esse debate para vocês, mas tem determinados planos de saúde que eles não cobrem alguns procedimentos, porque tem um custo muito elevado, e aí essa pessoa, por mais que você tenha um plano de saúde, você acaba entrando na fila do SUS, né? Então, os planos de saúde, como funcionam em uma lógica diversa da lógica pública, então, determinados procedimentos que são muito procedimentos de alto custo, eles não cobrem, e aí não é à toa que, acho que alguns de vocês já ouviram falar daquela coisa de judicializar, né? Então, a pessoa entra na justiça contra o plano de saúde, mas tem determinado medicamento que aí você não pode esperar, né, o plano, a justiça dá uma resposta, aí você acaba também judicializando e vai pela farmácia do estado ou pela farmácia do município, você acaba tendo acesso àquela medicação. No Brasil, né, a gente tem são 42 mil unidades básicas de saúde, né, que são serviços de atenção primária à saúde, né, desses, né, 67, a gente tem aproximadamente 68% da população brasileira, ela é coberta pelas equipes de estratégia de saúde da família, né, infelizmente a gente tem alguns gargalos ainda na atenção primária à saúde, que esse nível, como foi pensado no SUS, atenção primária à saúde, isso não é uma inovação brasileira, né, existe toda uma literatura internacional, né, a Inglaterra tem Sistema Universal de Saúde, o Canadá também tem Sistema Universal de Saúde, né, mas quando a gente for pensar a realidade aqui brasileira, da gente implantar esse sistema, né, a gente levou em consideração, se for algum nível que a gente tem que levar, que a gente tem que valorizar, a atenção primária, até pela questão da capilaridade e pelo alto poder de resolutividade que ela tem. Né, 80% dos problemas de saúde podem ser tratados na atenção primária. Né, inclusive, a gente consegue evitar a cronificação e o agravamento de alguns casos e de alguns quadros também.
né? Uma pessoa hipertensa, se faz o acompanhamento direitinho, certinho da hipertensão ou da diabetes, ela não vai evoluir, por exemplo, para ter um AVE, um acidente vascular encefálico, ou então ter amputação, algum problema de vascularização, né? Então ter que amputar um dedo, um pé. Se você faz esse controle, né, da diabetes, por exemplo, na atenção primária. E aí, nas unidades básicas de saúde, a gente tem um grupo de hiperdia, né, que é hipertensão, diabetes, tem uma tecnologia assistencial presente nesses dispositivos. Mas, como vocês podem ver, né, não é toda a população que tem acesso a esses serviços. Se a gente for pensar na realidade de Alagoas, né, as duas maiores cidades do estado, por exemplo, Arapiraca é uma cidade que é 100% coberta pela estratégia da família, né? Já Maceió, essa cobertura não rompe os 30%. Né? Lógico, são cidades diferentes, com quantitativos populacionais diferentes, com demandas diferentes, com complexidades diferentes, mas que, nesse caso, o Marcel precisa avançar nessa implementação, né, do aumento da cobertura, né, da estratégia da família, para que a gente não tenha vazios assistenciais. Então, determinados problemas que a gente poderia tratar na unidade básica de saúde, você acaba cronificando, né, e a pessoa tem que procurar um serviço de um nível de complexidade, né, clínica maior, e aí vai lotando os ambulatórios, né, as unidades de pronto atendimento, e chegando até nos hospitais. Então, para tentar evitar, e para tentar, inclusive, evitar essas perdas, né, porque também onera o próprio sistema de saúde. A atenção básica, né, a atenção primária, ela tem um financiamento, né? É diferente de você, o custo de um procedimento da atenção primária, ele é bem menor do que um procedimento de alta complexidade tecnológica, vamos dizer assim, né? De uma atenção mais terciária. Por exemplo, uma roda de conversa, você fazer a dispensação do medicamento, né, de um captopril é muito mais barato do que você fazer o custo de uma internação, né, de um paciente, de um usuário que precisou ser hospitalizado por algum desarranjo da hipertensão arterial dele. Então, é sempre essa conta que a gente tem que estar fazendo. E aí, além disso, né, o SUS, hoje no Brasil, a gente tem aproximadamente 600 unidades de pronto atendimento, né, são 322 mil hospitais, e aqui são hospitais, tanto hospitais próprios, né, hospitais de gestão municipal, estadual, federal, quanto os hospitais que são conveniados ao SUS, né. Alagoas tem uma certa particularidade, porque não tem uma rede hospitalar tão ampla. Agora que a gente está tendo, né? Tem um hospital metropolitano que está sendo, não sei se foi inaugurado, mas enfim, está sendo inaugurado perto da UFOL Maceió, né? Está tendo um outro hospital que vai ser inaugurado em Delmiro Gouveia, outro em Porto Calvo, que é perto de Maragogi, ou seja, né? Agora que está ampliando essa abertura, agora que está ampliando essa cobertura hospitalar, porque antes a atenção hospitalar estava concentrada toda em Maceió, em Arapiraca você tinha um hospital regional de médio porte e uma unidade de urgência e emergência, né? Ou seja, principalmente para politraumatizados, dentro daquela lógica que eu vim falando para vocês, né, do politraumatizados, da necessidade de você bota um dispositivo de saúde, institui um dispositivo de saúde a partir da demanda. Então, como tem muito acidente de moto, né, pelo próprio transporte da cidade, né, da locomoção da população, então, era interessante ter um hospital de urgência e emergência em razão disso. Né? Uma pessoa que cair de moto, ela não precisava ter que esperar descer, né, sair de Arapiraca até chegar no pronto-socorro, que agora é o Hospital Geral do Estado, né, para poder ter um atendimento. Então, tem que ser um atendimento lá. Né? Então, isso foi instituído também. A gente tem, né, 133 equipes de consultório na rua, são aproximadamente 2.500 CAP, né, de centro de atenção psicossociais, e a gente tem, isso foi os dados que eu consegui coletar referentes a 2019. Agora, com a pandemia de Covid, o número de leitos hospitalares aumentou, mesmo alguns lugares já desabilitando, né, desmobilizando os hospitais, mas em 2019 a gente tinha 436 mil leitos, né, hospitalares SUS, ou seja, não eram leitos comprados,
né, pelo Sistema Único de Saúde. Eram leitos que estavam abrigados, né, em instituições públicas. O SUS, né, até isso foi ano passado, em 2019, foram feitos, né, 69 milhões de procedimentos cirúrgicos, né, aproximadamente 300 milhões de atendimentos de urgência e emergência, 11 milhões de internações dos mais diversos tipos, né, 27 mil transplantes, né, 24 milhões de procedimentos oncológicos, ou seja, vocês estão a partir desse número, vocês vão tendo dimensão do tamanho desse sistema que a gente está discutindo, né, e que em algum momento, né, vocês vão operar. Então, esse é o tamanho do SUS, grandioso como a própria população brasileira. E aí, né, no ano passado foram feitos aproximadamente 3 milhões de sessões de quimioterapia, né, aproximadamente 550 mil pessoas vivendo com HIV/AIDS, recebendo tratamento gratuito, né, foram feitos 2 milhões de partos, né, sendo 1 milhão e 200 de partos vaginais, ou seja, partos naturais. A gente ainda tem essa dificuldade, né, do número de partos. As pessoas acabam induzindo e preferindo fazer, os profissionais ou os usuários, enfim, é um outro ponto de discussão, mas as pessoas acabam tendo uma preferência cultural pela cesariana em vez do parto natural, né, do parto normal. Né, a gente tem na rede do SUS 220 bancos de leite humanos, né, e que atendeu aproximadamente 1,5 milhão de bebês, né, de neonatos, isso no ano passado. O orçamento, né? Então, a gente conseguiu fazer esse tanto de coisas com um orçamento de 257 bilhões. Então, foi esse o orçamento que a gente teve, 257 bi, né? Levando em consideração os três entes federados. E aí, se a gente for fazer aquela conta, né, tentando dividir, dá aproximadamente, então, o custo SUS de cada cidadão brasileiro no ano passado foi de 1.320,48. Né? Então, esses 1.320, se a gente fosse dividir, né, nos 12 meses do ano, então, esse seria o valor que cada um de nós custou para o Sistema Único de Saúde. Lógico que tem pessoas que têm uma demanda e uma necessidade maior de saúde por alguma questão, por algum agravamento, né, que eles utilizam mais o componente assistencial do SUS do que outras pessoas. Né, mas em algum momento a gente colaborou. E aí teve um custo, né, para o SUS. E aí eu trago para vocês um postzinho que eu achei no Twitter, né, de um rapaz falando que ele tem uma doença rara, né, que a ampola do medicamento, né, custa aproximadamente R$8.500, e aí deve ser aplicada com frequência, né, entre 1 e 2 vezes por semana, e se não fosse o SUS ofertando assistência farmacêutica de forma gratuita, ele não estaria vivo. Né? Até porque se a gente fosse fazer uma pesquisa rápida dentro do escopo, né, da população brasileira, a gente ia ver que nem todo mundo tem condições, né, capital disponível para estar pagando R$8.500 por mês, ou, se for o caso, a necessidade de tomar duas, né, 16 mil, 17 mil reais. Então, tem determinados medicamentos que quem oferta, né, é o SUS, principalmente os medicamentos de alto custo, e aí tem esse componente da assistência farmacêutica também, que é super importante, e que aí nesse debate, né, é interessante a gente vislumbrar também. E aí, o que foi que, a partir da implantação do SUS, né, naqueles 30 anos lá atrás, foi que a gente conquistou, né? A partir da implantação do SUS, da reorganização, dessa capilarização, né, da indução da atenção primária à saúde, o Brasil, ele conseguiu erradicar a paralisia infantil, né, a poliomielite, em 94, né? O Brasil, ele foi considerado esse modelo, essa proposta de organização, né, a partir da atenção primária à saúde, foi reconhecida como um modelo de organização do sistema de saúde, né, do sistema de saúde, pela OMS em 2008. Isso também é outro aspecto interessante a gente demarcar, que o único país com mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema público, universal e gratuito é o Brasil, é o SUS. Não tem nenhum sistema público e universal tão grande quanto o nosso. Então, é importante a gente demarcar isso.
É importante a gente ter isso em mente, que isso realmente, o SUS ele é um patrimônio da população brasileira e do povo brasileiro, e aí a gente tem que estar atento, inclusive, às transações que são feitas, né, no âmbito do SUS, por isso aqui na importância do controle social que eu falei para vocês, né, a gente conseguiu reduzir a mortalidade infantil, né, em 61%, isso a nível nacional, de 90, né, até 2010, agora a gente reduziu menos porque deu uma queda muito grande, mas, por exemplo, no Nordeste, onde a mortalidade infantil era muito grande, né, chegava até em alguns lugares, né, a 40 para cada 1.000 nascidos vivos, hoje a gente consegue chegar em 9, 8, 7 crianças para cada 1.000 nascidos vivos, né, ou seja, alguns lugares que tinham esse nível de mortalidade infantil muito grande, deu uma diminuída bastante, né, a partir dessa capilaridade do próprio Sistema Único de Saúde, seja nesse componente da assistência, seja nesse componente da vigilância e na própria gestão e organização na instituição de protocolos clínicos, né? O Brasil, ele é reconhecido internacionalmente pelos programas que a gente tem, né? O maior e um dos melhores programas de prevenção, controle e assistência às ISTs, AIDS, né? É o programa brasileiro, né? O nosso programa de HIV/AIDS, ele é reconhecido como um modelo internacional, né? Principalmente nos países africanos. A nossa experiência, ela serviu muito de modelo para a produção de respostas no continente africano, né? E não é à toa que a gente coloca o continente africano, porque lá os casos de incidência, né, do HIV é muito maior, né, maior do que todos os outros lugares do globo, então serviu, né, e tem esse componente também da distribuição gratuita, né, ou seja, você consegue fazer a testagem, né, então tem o teste, se porventura você for diagnosticado com HIV, é oferecido a terapia antirretroviral de forma gratuita, você tem assistência odontológica, né, nos sites, tem o CTA, que é o Centro de Teste de Aconselhamento, e tem os sites, né, que é Serviço de Atenção Especializada, que aí você encontra lá dentista, ginecologista, psicólogo, assistente social, né, então tem toda uma gama de profissionais, né, que tem, lógico, pela questão do risco e da biossegurança, tem toda uma particularidade no atendimento, na manipulação, até nos materiais, né, mas está lá à disposição a serviço das pessoas que são diagnosticadas com HIV. Né? Então, a gente tem um programa, que é um programa modelo, né? Então, nem tudo é aquela bagaceira, aquela confusão que o pessoal fala, que o SUS não presta, enfim, não, a gente tem coisa muito boa, tem coisa que precisa melhorar sim, mas a gente tem experiência muito boa que foi criada, experiências muito boas, que foram criadas a partir da implantação do SUS, né? O nosso próprio programa de vacinação, né, o PNI, ele é um pré-SUS, como a gente fala, ele começa na década de 70, mas a partir da institucionalização do SUS, ele tem uma capilaridade, ele tem um tônus muito maior, né? Hoje são ofertadas mais de 20 tipos diferentes de vacina, e cada vez mais a gente consegue incluir, né? Então, recentemente tem a vacina da gripe, né? A gente conseguiu incluir no calendário vacinal obrigatório. A vacina do HPV, primeiro foi só para as meninas, depois a gente conseguiu dar um salto, e agora a gente inclui os meninos também, né? Os adolescentes, na vacinação do HPV. Esse componente, né, do banco de leite humano, né, que é uma coisa que funciona super bem em todo o território nacional, né, o banco de leite humano. A questão mesmo dos transplantes, todos os transplantes, todos, sem exceção, todos os transplantes feitos no Brasil são feitos pelo SUS, né? Isso por quê? Porque são determinados procedimentos que custam muito caro, né? Tem procedimentos, se a gente for colocar, então, o pagamento da equipe, o insumo, né, ou seja, todo o instrumental que é utilizado na sala de cirurgia, enfim, tudo isso, né, tem procedimentos que chegam a custar 250, 400 mil reais, a depender da especificidade do transplante e do órgão, né? Então, como é um custo muito elevado, não tem como você pagar do bolso, né, porque ninguém tem um capital suficiente para pagar, e os planos de saúde não querem assumir essa responsabilidade, então acaba entrando no SUS, né? Então o SUS abraça essa demanda das pessoas.
Da mesma forma como o câncer, né, o tratamento oncológico também, por exemplo, no HU, o HU ele tem um CAPOM, né, teve alguns problemas, mas agora está se reativando, então toda assistência, principalmente se a gente for pegar o exemplo de Alagoas, né, oncológica, ela está, em grande medida, no sistema único de saúde, né, seja nos hospitais, nos estabelecimentos 100% SUS próprios, estatais, seja naqueles conveniados, né, mas é o SUS que acaba dando uma assistência e uma atenção oncológica em Alagoas, e a própria atenção primária à saúde. Né, nos lugares onde a gente consegue implantar 100% da atenção primária, existe um fortalecimento da atenção primária, né, uma série de agravos a gente consegue reduzir, seja arboviroses, né, dengue, zika, chikungunya, seja essas doenças crônicas não transmissíveis, né, hipertensão, diabetes, ou até como agora no caso da Covid-19, né, a partir dos agentes comunitários de saúde, a gente consegue reorganizar a rede e assistência de tal forma que os agentes, eles conhecem as pessoas e acabam fazendo esse telemonitoramento, né, do território. Então, quando você consegue implantar a atenção primária com a capilaridade boa, interessante, você consegue abarcar e fazer esse monitoramento das condições de saúde da população. Outra coisa também, né, que está nesse âmbito do SUS, que é o programa Brasil Sorridente, né, de atenção odontológica. Né, aproximadamente 67 milhões de pessoas no Brasil têm acesso a dentista, né, a procedimentos odontológicos, a partir do SUS. E aí, se a gente for levar em consideração, por exemplo, trazendo a realidade de Alagoas, né, mais da metade da população do estado vive com a renda média. Isso foi um estudo que a gente desenvolveu, né, lá em Arapiraca, mais da metade das famílias de Alagoas tem uma renda média de R$ 632, ou seja, o procedimento odontológico ele é caro, né? Imagina você tirar famílias de 5, 6 pessoas que sobrevivem com R$ 632 mensais. Então, como é que a gente conseguiria tirar, né, algum recurso? E tem alguns lugares, né, não são todos os lugares, precisa avançar, mas alguns lugares têm essa atenção odontológica gratuita, que é ofertada pelo âmbito do SUS. E a gente tem também algumas conquistas, por exemplo, o controle do tabagismo. Né? Se você quiser fazer, largar o hábito, né, do consumo do cigarro, você pode procurar uma unidade básica de saúde que é ofertado todo o esquema psicoterapêutico, né, não chega a ser psicoterapêutico, em alguns lugares é conduzido por profissionais da psicologia e outros não, a própria equipe de enfermagem ou o médico da unidade, então você recebe tanto esse acompanhamento, essa orientação mais psicológica, quanto a medicação, medicamento, você vai fazendo um acompanhamento, tem os grupos, é bem bacana como está estruturado esse controle, o programa de controle do tabagismo. E a gente conseguiu também reduzir, né? Era 35% da população, na época pré-SUS, né? Constituição instituída em 90, e ano passado a gente tem aproximadamente 10% da população, né, acima dos 18 anos que fuma. Então também tem esse controle, mesmo quem fume, né, podendo, e existe esse programa, né, que é gratuito de distribuição e de assistência que faz esse controle do tabagismo. Outro componente também, né, que aconteceu foi que na época pré-SUS, né, quando foi instituída a Constituição de 88, a expectativa média da população brasileira era de 66 anos. Hoje, né, a gente aumentou 10 anos, ou seja, em média, né, a gente está conseguindo viver mais 10 anos. Lógico, tem outros componentes econômicos e tal, mas tem esse componente da própria assistência, porque antes era muito comum os casos, e aí em Alagoas ainda tem alguns vazios assistenciais, por exemplo, aqui a gente tem casos de diarreia, então é muito comum as pessoas morrerem de diarreia pelo não tratamento da água, ou tratamento inadequado, né, acabavam se desidratando de tal ponto que ia a óbito, principalmente as crianças. Então, a gente consegue organizar e fazer uma assistência melhor, né, mais articulada, mais efetiva, e aí a gente tem um aumento da expectativa de vida da população, né. Alguns componentes também que foram instituídos a partir do SUS foi a deshospitalização dos pacientes, né, com transtornos mentais. Então, isso foi instituído a partir de 2001,
né, com a política de saúde mental. Lógico, hoje a gente tem alguns avanços, alguns retrocessos, mas essa desinstitucionalização dos pacientes psiquiátricos, né, foi uma conquista dentro do âmbito do SUS, desse movimento de reorganização da assistência à saúde. Outro componente também, né, que o SUS sempre nesse avanço, foi a criação do SAMU, né, o Serviço Móvel de Urgência. E aí tem alguns lugares que é bem desenvolvido esse aspecto, por exemplo, em Alagoas, a rede do SAMU é tão bem organizada que a cada 30 quilômetros, em qualquer lugar que você vai no território de Alagoas, você encontra uma base descentralizada do SAMU. Ou seja, tem uma ambulância, tem uma equipe preparada e pronta para atender alguma urgência, né, e tentar minimamente responder, fazer encaminhamento, levar para o hospital, enfim, para o que for o serviço. Então, tem essa conquista que antes não existia. Você ia depender de arrumar um carro de última hora, enfim, mas essa assistência às urgências era feita de forma falha. E, além disso, a gente tem também políticas, né, até brinco quando eu dou aula para os alunos, tanto na graduação quanto no mestrado, que no SUS a gente tem política para todo tipo de gente, né, porque como a população brasileira é muito diversa, né, são muitas especificidades, então a gente tem cada pessoa, cada grupo, cada parcela da população brasileira tem uma demanda e a gente tem que levar isso em consideração. Então, a gente tem política para criança, para adolescente, para mulher, para homem, para idoso, né? Para as pessoas com deficiência, as políticas para a população negra, a população indígena, a população LGBT, a população quilombola e ribeirinha, que é a Política Nacional de População do Campo e da Floresta, né? Os trabalhadores do campo, né? Os profissionais do sexo, né? As pessoas com alguma questão do âmbito da saúde mental, né? A população de rua e até o próprio sistema prisional. Né? Dentro da atenção primária, tem as equipes de atenção primária à saúde dentro dos presídios, né? Dos espaços de ressocialização. Então, o SUS ele consegue ampliar de tal forma que essa capilaridade dele é tão grande que ele adentra, inclusive, os espaços das prisões, promovendo, né, pensando naqueles componentes de atenção primária à saúde, né, de prevenção, promoção e recuperação dos próprios agravos. Outras coisas também que foram conquistas do próprio SUS, né, dessa trajetória, foi a estruturação, a partir de 2011, das redes, o que a gente chama, né, na Organização do Sistema de Saúde, das redes prioritárias de atenção à saúde. Então, a gente tem a rede Cegonha, né, que é uma série de ações e induções voltadas à atenção materno-infantil, ou seja, desde o planejamento familiar, passando pela gravidez, até a criança atingir 2 anos, ou seja, tem uma série de ações que são previstas nesse âmbito materno-infantil. A outra rede, que é a rede Saúde Toda Hora, para a gente pensar urgência e emergência. Então, o SAMU entra aqui, as unidades de pronto atendimento entram aqui. Então, são inovações que foram instituídas, né, dentro da realidade brasileira a partir do Sistema Único de Saúde, né? Saúde conta com a gente, que é a RAPS, então, a Rede de Atenção Psicossocial. Então, os CAPs, as residências terapêuticas, né, todos esses equipamentos que são da atenção da RAPS, mas também esse diálogo com a estratégia de saúde da família, com a atenção primária, né, com os hospitais gerais, porque a depender. Em alguns lugares, infelizmente, em Alagoas, isso não é uma realidade, mas em alguns lugares tem leitos, né, psiquiátricos nos hospitais gerais, né? Então, toda essa atenção, né, pensando os aspectos da saúde mental, a gente tem uma rede prioritária, né? A outra é a saúde sem limite, para a gente pensar as pessoas com deficiência, e aí, nesse componente, é bem interessante, porque a gente tem, principalmente, os centros de reabilitação, que são conduzidos aqui, de uma forma geral, pelas instituições filantrópicas. Então, tipo, dentro da rede de pessoas com deficiência, a gente tem a APAE, a gente tem as Pestalozes, a gente tem o AAP, né, que, inclusive, a depender, eu não sei de onde vocês são, né, qual a formação de vocês, mas é até um dos possíveis locais,
né, de atuação dos profissionais, né? Em algum momento vocês podem estar atuando dentro dessas instituições que compõem uma rede temática prioritária. E a outra, que é a rede de atenção à saúde de pessoas com doenças crônicas, que aqui, além desses casos, né, de doenças crônicas comuns, né, de hipertensão, diabetes, a gente acabou sendo incluído dentro dessa rede de pessoas com doenças crônicas, os casos dos pacientes oncológicos. Então, tipo, a gente estrutura aqui, né, os pacientes oncológicos, os pacientes que precisam de hemodiálise, né, então tem algum problema renal, então está tudo dentro desse escopo das doenças, das pessoas com doenças crônicas, né? Então, tem uma dotação orçamentária muito específica, né? E tem uma série de componentes, inclusive protocolos clínicos e arranjos assistenciais, como deve ser feito, né? E aí, só para não me alongar muito, então, quais são os desafios, né, que a gente tem? Já que o tema, quando o Stefano me convidou, a gente pensar os desafios. Quais são os desafios? Primeiro, a gente tem que reconhecer que existe uma multiplicidade de experiências negativas vivenciadas pelos usuários nos serviços de assistência. Então, realmente, a gente foi num determinado hospital, num ambulatório, ou numa policlínica, ou na unidade básica de saúde, eu não fui atendido. Então, a gente tem que reconhecer que a gente precisa avançar nesse aspecto, né? Tem outro componente também, que é a questão da falta de recursos, né? Então, o número, a gente tem uma população imensa, mais de 200 milhões de habitantes, né? A gente tem uma dotação orçamentária que também é limitante, né? E a gente tem que fazer mais com menos, e cada vez menos, né? Porque vocês vão ver, quando eu vou trazer para vocês, né? A gente tem, a cada ano, a gente vivenciava um processo de subfinanciamento do Sistema Único de Saúde. Isso desde quando ele foi implantado em 90. Né? A partir de 2017, 2018, a gente começa a ter um processo de desfinanciamento, ou seja, antes a verba não dava conta, mas conseguia-se fazer alguma coisa. Agora não, cada vez menos, nos últimos 2 anos, tem diminuído o recurso disponível para a saúde. Né? E aí, isso eu estou falando do orçamento federal. Então, vai diminuindo os recursos da saúde, né? E a população só vai aumentando, os procedimentos, eles vão tendo que necessariamente ser reajustados, tem aumento do custo dos insumos, enfim, tudo isso que a gente que vocês sabem e que a gente, isso aparece muito, inclusive na televisão. Outra coisa também é essa falta da coordenação clínica, ou seja, a atenção primária à saúde não consegue dialogar com o hospital, que não consegue dialogar com o ambulatório, né? E aí eu vou trazer até um exemplo aqui, só para ser rápido para vocês. Eu estudo saúde materna infantil, né? E eu faço uma pesquisa grande com o pessoal da UFBA, uma parceria que a gente está estudando as respostas à sífilis no Nordeste, né? Sífilis tanto em gestantes quanto a sífilis congênita. E uma coisa que a gente está conseguindo, né, um achado da pesquisa, é que por mais que a gente tenha, por exemplo, na atenção primária à saúde, a mulher passa o pré-natal, é obrigatório ela fazer a testagem para sífilis, tem a penicilina, né, tá lá um recurso que é um medicamento até disponível, um fármaco disponível, né, você administra a penicilina, mas ela não é tratada durante o pré-natal, e aí, como na hora do parto, é que a maternidade, né, procura saber se fez ou se não fez, faz o teste e tá lá. Né, a mulher teve, às vezes ela foi até diagnosticada, mas ela não foi tratada durante a gestação, e aí só no momento do parto é que ela é tratada, mas enfim, como demorou muito, teve esse espaçamento muito grande, né, entre um nível e outro, acaba acontecendo, né, das crianças desenvolver os quadros de sífilis congênita, que não era para a gente ter mais, mas cada ano a gente tem um número maior dos casos de sífilis congênita, enfim, só para ilustrar para vocês. E aí, outro desafio que a gente tem também é a forma como o SUS era abordado pela mídia, né? Ou seja, como o SUS é uma coisa inferior, destinada a pobre, SUS para pobres, né? Como, é aquela coisa, não, o que é público não presta, e a gente vê que não é bem assim, né? Determinados espaços acabam tendo uma organização dessa forma, né? Inclusive, a gestão pensa, algumas gestões pensam dessa forma, não vou colocar uma casa adaptada para funcionar como unidade básica de saúde, ou qualquer coisa dá certo. Não, peraí, existe
Tem que ter uma padronização. Mas aí eu trago para vocês, eu não sei se vocês ficaram só sabendo, dos donos da Globo, ele fez um transplante de fígado agora, dia 23 de março, e ele foi dono da Globo, né? Tipo, o cara tem muito dinheiro e tal, e aí ele utilizou o serviço do SUS para fazer o transplante, né? Trouxe até aqui o recorte para vocês, né? Que aí ele decidiu, aí essa é a carta que ele colocou para a imprensa, né? Decidiu fazer o transplante os médicos inscritos no Sistema Nacional, né, de Transplantes, ou seja, o SUS atende desde Dona Maria Lavadeira, né, marisqueira, né, a diarista, a Roberto Marinho, né, ou seja, um dos caras mais ricos do país. E tem que ser assim mesmo, né, porque tipo, quando a gente pensa no SUS, o SUS é para todos. O que não pode acontecer é determinados serviços que são acessados pelas classes mais abastadas ter um nível e um padrão de qualidade maior ou melhor do que aqueles acessados pela maioria da população. Né? A gente não tem que nivelar por baixo, a gente tem que nivelar por cima, ou seja, se o serviço de transplante ele funciona tão bem, a atenção primária à saúde tem que funcionar bem, né? Mesmo o serviço de transplante, né, que é também no âmbito hospitalar, tá? Se ele funciona de uma forma bem top, então também as urgências e emergências, né, as cirurgias eletivas, elas também têm que funcionar de uma forma um padrão de qualidade tão bom quanto esses que são acessados pelas populações, os grupos populacionais, né, mais abastados do Brasil. Então, é nessa proposta, esse é um desafio. E aí, outros desafios que eu trago para vocês, né, que é da própria reorganização, né, recente, né, principalmente a partir de 2019, que aí a gente, enquanto profissional de saúde, né, professor de universidade pública, né, vocês, enquanto estudantes, futuros profissionais de saúde, têm que ficar atentos, que é esse componente do controle social. Então, por exemplo, em 2019, o Ministério da Saúde ele suspendeu 19 medicamentos, né? Então, medicamentos que vai desde o tratamento de câncer, diabetes, até transplantes para não rejeitar os órgãos transplantados, ou seja, teve um corte aí, teve toda uma mobilização, né? Alguns medicamentos, o Ministério voltou atrás, mas se não fosse essa mobilização, ia diminuir, porque aquela lógica do Estado mínimo, então eu consigo cortar o máximo os programas da Seguridade Social e as ações da Seguridade Social para destinar esse recurso para outros fins que não da proteção social à população. Outra coisa também que, a princípio, não tem nada a ver com a saúde, mas isso acaba impactando a gente diretamente, que é a questão da liberação do número de agrotóxicos. Né? Ou seja, o nosso alimento, né, ele tem eles são, enfim, né, eles recebem uma quantidade de agrotóxicos, inclusive alguns que são proibidos em todos os lugares do mundo, com exceção do Brasil. E aí são esse tipo de alimento envenenado, né, vamos aspirar esse envenenado, que chega à mesa da população brasileira. E isso a gente vai sentir, né, e sentir os efeitos daqui a 20, 30 anos, com aumento, inclusive, dos casos de cânceres. Cânceres desde os trabalhadores rurais, né, então quem trabalha diretamente, né, dos trabalhadores que estão no campo, desde a gente que é morador da cidade, mas que consome esse tipo de alimento. Então, isso a gente tem que ficar atento. Então, tipo, esse é um dos desafios, né, do Sistema Único de Saúde e de toda a população brasileira. A outra, né, que eu falei para vocês, da questão do desfinanciamento. Ou seja, mesmo com a pandemia, nessa notícia aí do Estadão, mesmo com a pandemia, o governo, ele pretende cortar gastos da saúde, né? Ou seja, vai ser cortado 47 bilhões, né, da saúde. E a gente sabe todos os efeitos, inclusive das pessoas, né, que conseguiram sobreviver à Covid-19, algumas delas precisam de sequelas, ficam com sequelas e precisam de reabilitação, ou seja, precisa de um acompanhamento de físio, que entra naquela rede que eu falei para vocês, né, das pessoas com deficiência, lógico, com deficiência provisória, porque tem a questão da reabilitação, da fisioterapia pulmonar, ela volta ao normal, né, mas elas precisam dessa assistência. E aí a gente vai ter que fazer mais, porque vai ter, além dos agravos esperados, né, a gente tem esse componente novo, são as sequelas da Covid, e a gente vai ter que fazer mais um recurso cada vez menor.
E aí, outra coisa que eu trago para vocês da própria condução da Política Nacional de Saúde, que a gente também tem que ficar bem atento, e são coisas que a gente não pode passar desapercebido, porque a gente está lidando com vida, tipo, inclusive a nossa. Né? Então, o Ministério da Saúde, ele nomeia para o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, uma pessoa, né, isso aconteceu, uma pessoa que não tem experiência nenhuma com vacina. Né? Então, teve uma substituição, saiu um profissional de carreira do Ministério da Saúde, ou seja, alguém que era da área técnica, né, que tem uma longa experiência, décadas de experiência na condução, sabe como é que funciona, né, a imunização, né, e a gente coloca num momento crucial, inclusive que a gente está correndo, está uma corrida mundial para a vacina, né, que a gente vai ter que vacinar a maioria da população brasileira, né, em tempo recorde. A gente vai ter que fazer esse esforço, e aí a pessoa, um dos atores chaves nesse processo, que é o coordenador nacional do PNI, a coordenação nacional do PNI é assumida por alguém que não tem nenhuma experiência com vacinação. Então, esse é um desafio que a gente tem que estar atento, esse tipo de gestão que é feita do Sistema Único de Saúde, aí cabe o controle social, bater no pé e, epa, peraí, tá errado, não pode ser assim, é porque a gente está lidando com vidas. O outro desafio, que tem a ver com essa questão do próprio desfinanciamento, por exemplo, um dos campos de trabalho que tinha dos profissionais de todos os profissionais da saúde médica, acho que só não, dos 14, acho que só não enfermeiros, se eu não me engano, mas posso estar errado, mas tipo, era um campo de atuação de médico e tal, que era as equipes NASF, né, que era um núcleo, antes era um núcleo de apoio à saúde da família, depois o núcleo ampliado de atenção básica, né, que teve uma portaria que mudou o financiamento, né, do SUS no ano passado, e um dos programas e ações que ficaram de fora da indução financeira, ou seja, da contrapartida do governo federal, foram os NASFs AB. E aí, se vocês forem olhar, entrar no site do CNES, né, CNES, procurar o número de equipes, né, que existiam de NASF, né, que dava esse suporte e atenção primária à saúde, em janeiro de 2009, era aproximadamente 2.600. Agora, né, se a gente for fazer uma pesquisa, né, uma consulta rápida, para agora a gente vai ver que esse número, no Brasil todo, não chega a 600. Ou seja, com o fim da indução financeira, né, essas equipes acabaram se desmobilizando, e os profissionais, quem era concursado foi aproveitado em algum outro espaço, e quem era contratado acabou tendo o contrato encerrado. Ou seja, além enfim, né, diminuir o espaço de trabalho, né, você diminui um campo e um polo de atenção e de assistência à população. Né? Então, você reduz, inclusive, a atuação do SUS, a resolutividade do Sistema Único de Saúde. Então, esse é um desafio, né? Como é que a gente enfrenta isso? Outro ponto, né, que eu queria trazer para vocês, que aí tem a ver realmente específico com a COVID, né, já que a gente está ainda vivenciando esse momento da pandemia, foi como a gente, sem uma coordenação nacional, porque, enfim, é notório por todo mundo que teve uma confusão no Ministério da Saúde, né, e cada estado e prefeitura teve que assumir a sua gestão e tentar produzir respostas para evitar que sua população adoecesse e morresse de Covid. Então, teve essa desorganização do Ministério da Saúde, e aí essa desorganização, você acaba produzindo alguns efeitos, né, deletérios, e inclusive consegue visibilizar outros. Por exemplo, se a gente tivesse o mesmo sistema de saúde, né, dos Estados Unidos, por exemplo, a depender da situação, teve pacientes, né, que ficaram 3 vezes internados, ia sair com a conta que eu coloquei aí, né, uma coisinha chamada da matéria da revista Exame. Por exemplo, uma pessoa saiu com uma conta de 5 bilhões. Né? Se não existisse o SUS, provavelmente isso ia acontecer aqui também no Brasil. Mas com o SUS, essa conta, quem paga é o SUS. Então, a gente não tem esse tipo de financiamento, de funcionamento. E outro componente também, que é um desafio, e aí eu já estou caminhando para finalizar, que a questão a pandemia, ela trouxe algumas coisas à tona para a gente pensar.
por exemplo, a questão do respirador. A Federal da Paraíba, eles conseguiram criar um respirador de um custo, né, de R$ 400, mas a gente não tinha respiradores. Outra coisa também, desses vazios assistenciais, até você estava falando com o Stephanie, por exemplo, o estado do Amazonas é enorme, né, quase o tamanho de um país, desculpa. E todos os leitos de UTIs daquele estado estavam concentrados em Manaus. Ou seja, se você tivesse algum problema no extremo do estado, você tem que passar, às vezes, 2, 3 horas de avião, porque avião não mudou, até você chegar à capital para poder ser atendido. Ou seja, a atenção, né, a cuidados intensivos estava todo concentrados numa cidade, né, e de um estado que tem uma dimensão populacional, né, uma distribuição populacional bem dispersa, né, porque tem parte que tem um contingente populacional mais concentrado, mas tem muita área de floresta, né, e se a gente for levar em consideração, inclusive, as populações mais vulneráveis, né, então, os povos indígenas, então, ter a necessidade de internação, né, no UTI, como é que faz? Você morre na aldeia, porque não tem tempo daqui que chegue, pega um barco, que chegue até um ponto, que tenha um aeroporto, que consiga deslocar, né, existe um hiato aí muito grande. E aí foi um estado, né, que a gente vê, tipo, isso não é culpa específica de governo X, Y e Z. Agora não, que a gente está vivenciando uma agenda neoliberal, isso é mais visível. Mas, por exemplo, o estado do Amazonas, ele não tinha essa retaguarda de UTI, mas recebeu um estádio para a Copa do Mundo de 2014. Então, são coisas que a gente, a gente tem que levar em consideração também, né? Que aí tem esse vazio assistencial e tem esse componente da falta de insumos, né? E a gente tem, no Brasil, a gente tem capacidade. Por exemplo, chegou a faltar no começo da pandemia máscara, e a gente tem condição de produzir máscara, né? A gente tem indústria, a gente tem tecnologia suficiente para fazer isso, mas isso a gente não fazia. O outro componente também, né, que aí isso também me chama a atenção, que é a questão da cobertura vacinal. Vocês devem ter visto, e eu trouxe aqui a BCG, que é uma vacina bem comum que a gente dá logo na primeira infância, né, que aí a gente, por esse quadro, né, por esse quadrozinho, vocês vão ver que a cobertura vacinal ela vai sempre diminuindo, né, e de 2018 para 2019, teve essa redução de 10%. Isso chama a atenção da gente, do movimento sanitário, né, dos sanitaristas, que mesmo que aconteça, mesmo que venha a vacina da Covid-19, se for, como estava saindo, né, um dos estudos que foi publicado pelo pessoal da vacina de Oxford, que é a vacina, para ela ter eficácia, ela tem que ter 2 doses, não ser uma vacina de dose única. Quem garante que a população brasileira, uma parte da população brasileira vai tomar a primeira dose e não vai querer tomar a segunda dose, né? Porque aqui, aí eu trago, né, trouxe a BCG, porque ela não é uma vacina de dose única, né? Então, como ela tem um esquema vacinal, ela tem uma distribuição ao longo, então, é isso que acontece. Às vezes as pessoas tomam a primeira dose da vacina, mas não tomam a segunda, né? Ou se é necessária a terceira. Então, esse também é um componente da vacinação. E aí tem tudo a ver com o movimento anti-vacina, anti-ciência, né? Algumas coisas deixaram de existir, então, para que eu vou me preocupar, por exemplo, com a vacina do sarampo? Só em 2018, que voltou a ter casos, né, a partir dos imigrantes da Venezuela, que aí teve um surto interessante de sarampo em São Paulo, porque as pessoas começaram a se preocupar. Ou seja, tem esses componentes, inclusive comportamentais, né, da população, que a gente tem que estudar, a gente tem que entender, e como é que a gente pode criar pontes, né, para que as pessoas voltem e consigam entender a real importância, por exemplo, de você ter o seu calendário vacinal atualizado, seu esquema vacinal todo em dia, todo certinho. E aí, gente, para finalizar, já que eu não quero estourar muito o tempo, eu já estou vendo aqui que eu estou estourando, eu trago um recorte de fala, né, do professor Jardim Sampaio, que é um médico sanitarista da Federal da Bahia, que aí, qual é o maior desafio? Né? Ele sintetiza muito esses desafios. Quais são os desafios que a gente tem? Se não forem alterados, né, para o SUS, concretamente, as formas de acesso, né, ou seja, como as pessoas acessam, né, os modos de atenção e cuidado, né, mediante essa elevação do financiamento, ou seja, é importante a gente ter esse financiamento público.
A ampliação da infraestrutura, essa gestão ancorada do mérito, não do patrimonialismo, do clientelismo, que você já, às vezes, assume a secretaria ou a coordenação, alguém tem indicação política, mas a pessoa não entende nada de saúde. Né? Por exemplo, isso a gente está vendo a nível nacional. Né? Quem está à frente do Ministério da Saúde é alguém que não tem formação na saúde. Né? E isso complica, porque determinadas pautas, por mais que as 14 profissões tenham uma especificidade, mas tem uma linguagem comum de todas as categorias da saúde. Então, eu consigo entender o que o enfermeiro fala, eu consigo entender o que o médico fala, o TO, o fono, porque tem algo ali que une a gente, em alguma medida. Né? Alguém que não é da saúde, que não tem essa formação de base, pode conduzir? Pode, mas tem um componente aí complicador, porque o que a gente levanta, os profissionais levantam, ele não pode dar tanta importância porque não tem essa formação de base prévia. Né? E aí, essa gestão ancorada no mérito, né, no profissionalismo, na competência técnica, torna difícil, né, reorientar as posições das pessoas em relação ao sistema de saúde. E aí, para finalizar, né, mesmo, aquela coisa, sustenta aí, porque a gente viu agora, com essa pandemia da Covid-19, né, a gente já tinha passado por um surto, que é o surto da Zika, recente, mas com a Covid-19 isso ficou mais visível, né, que tipo, da importância e da necessidade, com todas as fragilidades, com todas as necessidades de avanço desse sistema de saúde, né, do SUS. E é isto. Muito bem. Muito bom ouvir, Michael. Falei demais. Quem gosta do que faz é assim, né? Se empolga. Maria, eu me empolguei aqui. Antes de abrir, né, o espaço para perguntas, comentários, enfim, eu queria só comentar, né, que você trouxe uma fala, né, do professor Paim, que eu também gosto muito de ler, né, as coisas que ele escreve, enfim. Acompanho, né, o trabalho dele. Esses dias eu estava vendo uma entrevista, né, dele para um canal no YouTube, acho que é Outras Palavras, o nome do canal. E aí ele falando, né, de toda a trajetória dele, assim, muito resumidamente, mas só para contextualizar, assim, da literatura que ele foi escrevendo, né, dos livros e tal. E aí ele falando, né, de que ele espera, né, que um dia ele não precise escrever sobre o que foi o SUS, né? E aí no futuro onde o SUS estaria extinto, né, não existiria mais. E, assim, eu, pelo menos, né, sou uma das defensoras do SUS também, né, eu trabalho com isso, eu estudo sobre isso, enfim, me interessa demais nessa discussão. E eu só um comentário antes de abrir mesmo, né, para as questões, que eu também acho que a pandemia, né, da Covid-19, ela evidenciou, né, o quanto que é necessário a gente ter um sistema único, né, universal, e que garanta, né, a saúde como um direito e não como um produto, né, que é comerciável, que se vende e que a gente negocia, né? Então, acho que a pandemia ela evidenciou essa importância que a gente já tinha noção, né? Principalmente quem está envolvido, né, estudando, enfim, trabalha com o SUS. Mas eu acho que para a população como um todo, a gente está começando, né, a entender essa importância, a importância de lutar pelo SUS, né, um SUS de qualidade, que existe, é possível, né, e a gente só consegue se a gente quiser junto, e é no cotidiano mesmo que a gente faz, né, de forma conjunta mesmo. Acho que Juliano falou, né, que tinha uma pergunta. Eu tenho 1 milhão de perguntas, mas a gente escolheu algumas, né? Eu vou deixar, então, as pessoas se manifestarem, né? Primeiro, acho que tem muita gente aqui também querendo fazer perguntas, e tá aqui várias, né, parabenizações, Michael, para você, pela tua fala, né, pela forma contundente com que você traz aí esse teu objeto de estudo, né, de vivência profissional. Realmente a gente fica inquieto, né? A gente fica encantado, eu fico inquieto, porque essas mudanças todas vão deixando a gente realmente inquieto. Eu estava falando aqui pelo WhatsApp com a Stephanie, comentando algumas coisas. Pessoal, estejam à vontade para perguntas, tá? A gente tem esse tempo agora, que é um momento importante destes
destes encontros, né, que a gente possa trocar informações, esclarecer. Stephanie, no documento que você está aí com perguntas, tem alguma coisa? Até agora não. Bom, enquanto as pessoas estão se organizando, eu vou fazer uma das minhas questões, tá, Michael? Eu, a partir da psicologia social do trabalho, que é o meu lugar, né, de estudo, enfim, tenho acompanhado, e algo que tem me inquietado também, a questão do trabalho no SUS, né? De certa maneira, você tocou nisso, quando você vai falando aí desses desafios, dessas pessoas que ocupam as posições de gestão, que ficam à mercê, né, das mudanças de governo, enfim. Mas não só as pessoas na posição de gestão, como também os trabalhadores no SUS, cada vez mais, né, a gente tem deixado de contar, né, com servidores públicos, né, pessoas, né, que assim, assumem aquele compromisso, se submetem a um método de avaliação para o ingresso no serviço público, e aí fazem carreira. Então, cada vez mais a gente tem dentro do SUS, né, cada vez mais mesmo. Acho que não tenho dados aqui, mas assim, o volume, eu sei que o volume, em termos percentuais, já ultrapassa o volume de servidores públicos. Então, a gente tem subcontratações várias, né, uma discussão muito recente, que acho que vocês também têm levantado aí, é, por exemplo, a EBSER, né, que hoje já representa uma ameaça muito forte, né, a essa manutenção mesmo das atividades. Mas a gente tem também agora os contratos intermitentes, os contratos, né, por prestação de serviço, enfim. Aqui Alagoas é um estado que isso vem acontecendo com muita intensidade. E aí a minha pergunta é no sentido de que, se vocês têm se debruçado sobre isso, vocês pesquisam, que estudam, como é que está nesse cenário nosso, né, que alternativas ou possibilidades de articulações para que isso seja minimamente contido, né? Se vocês têm se debruçado sobre isso. Bom, Juliano, essa tua pergunta é um dos desafios que a gente tem. A gente tem discutido algumas coisas aqui, sim, sobre esse tema, né? Como a gente está, e aí eu estou ancorado, né, em um curso, dentro de um curso médico na graduação e dentro da FAMED na pós-graduação, então eu acabo discutindo mais a partir do âmbito da própria medicina, mas não difere das outras categorias profissionais. Porque um debate, por exemplo, que eu faço com os alunos muito é isso. Eles vão se formar daqui a pouco, aí vai aparecer, né, se formam, aí tem aquela coisa, aluno a gente sabe, né, todo mundo aqui, tipo, foi estudante e sabe que não tem dinheiro, é aquela perda, aquele sufoco. Da noite para o dia, você recebe um diploma e começa uma proposta de emprego para ganhar 12, 13, 15, 16 mil reais. E aí o menino começa a trabalhar, mas você recebe o quê? 1, 2, 3 meses, no quarto mês em diante, a prefeitura já não começa a pagar você direito, e aí você acaba, como é contrato, né, acaba indo embora, procurando outro lugar. E aí você nem consegue desenvolver nenhuma ação, né, enquanto profissional. Sim. Você passa tanto tempo estudando, você não consegue desenvolver nenhuma ação, nem também a população consegue ter algum efeito efetivo. Né, porque uma coisa que a gente tem discutido muito, que é essa precarização do vínculo dos profissionais, né, de saúde. Uma coisa é você ser concursado, ou tem um vínculo, e agora, Janine, não sei se aparece aí para vocês, mas, por exemplo, tem uma coisa da pejotização, né, que aí você contrata um procedimento. Então, sim, por exemplo, eu contrato, tem alguns lugares que estão contratando médicos, que aí não, você é pago para receber, para fazer 20 consultas. Pronto. Se você vai fazer essas 20 consultas num turno todo, ok. Se você vai fazer essas 20 consultas em meia hora, ok também. O que eu quero é um número. Né? Então, qual é a qualidade que se tem? Qual é enfim, o serviço que é ofertado? Isso a gente acaba perdendo. Né? Então, tem esse componente da fragilidade dos vínculos dos profissionais, inclusive isso, tipo, uma coisa é você bater, inclusive, o pé para ele estar errado. Se você tem um vínculo mais seguro, mais estável, você consegue pressionar, você consegue se posicionar,
Né? Se você tem um vínculo mais frágil, isso fica, né, fica complicado, porque aí corre o risco de perseguição política, e aí se a gente for ver, né, fazer uma análise, por exemplo, são realidades bem diferentes, mas pegando Alagoas, né, tipo, Alagoas é um estado que tem esse histórico de clientelismo, de patrimonialismo, então, até determinados lugares, né, se você for fazer um enfrentamento, né, uma mobilização, bater o pé, epa, peraí, eu não posso fazer, né, corre o risco de você sofrer alguma punição, né, indiretamente. Retaliação, né? Alguma retaliação. E aí a saída que acho que a gente tem visto em alguns lugares é pela via mobilizando os conselhos, sabe, Juliano? Tipo, os conselhos de classe. Se a gente consegue provocar os conselhos para ter essa postura, porque a gente tem, em determinados lugares, por exemplo, aqui em Pernambuco, o sindicato dos médicos e o sindicato dos enfermeiros é aquele sindicato, tipo, não é nem o conselho, é o sindicato mesmo. Não se faz do prefeito, do gestor, do governador que faça alguma coisa errada. Eles vão, eles acionam e aí chega junto, faz intervenção ética. Sim. Sabe aquela mobilização mesmo grande? Eu acho que as outras categorias profissionais têm que se apropriar disso, desse movimento. Você falando agora esse exemplo aí de Pernambuco, tem uma pergunta aqui deixa eu ver, da Valesca, Tainá, sobre controle social, né? Então, acho que acaba tocando nisso que ela está, né? Como exercer controle social. Então, esse teu exemplo aí dos sindicatos em Pernambuco traz um pouco dessa questão que a Valesca traz. E aí, eu te ouvindo também, desculpa se eu te interrompi, mas... você fala da descontinuidade, né, dos programas, porque o cara começa uma atividade e em poucos meses pode ser substituído, ou por vontade própria, ou por uma vontade da gestão local, né, porque o serviço não consegue avançar se esse vínculo precário não garante a permanência do trabalhador no serviço. Outra coisa que me chama muita atenção é que este comprometimento político, que quem estuda, né, política pública de saúde, o SUS no Brasil, rapidamente entende que ou você assume isso, né, para poder trabalhar neste sistema, ou você talvez não consiga, porque é o tempo todo esse embate, né, porque tem aí questões muito amplas, envolvendo, inclusive, lucro, né, enfim, tem muita gente, a indústria da saúde está toda envolvida também com essa questão. Então, esses trabalhadores precarizados, eles também não têm essa oportunidade ou essa condição de assumir esse compromisso político, porque eles estão lutando o tempo todo pelo imediato da sobrevivência, que é a renda no final do mês, né? Eu nem estou falando, eu entendo quando você diz que por estar na universidade e no curso de medicina, vocês têm trabalhado mais a categoria médica, mas se a gente pensa, né, no volume de profissionais de outras categorias, né, de nível médio, enfim, todas essas pessoas que estão ali lutando pela sobrevivência, e aí por isso, muito pouco, talvez, né, não em geral, mas nem sempre possível, tendo este comprometimento político, a gente vê como apesar da legislação, de estar na Constituição e da garantia, se vai conseguindo corroer, né, o funcionamento por essas vias outras, da precarização do trabalho. Isso, Juliana, que você falou, por exemplo, uma das redes temáticas que eu tenho, porque assim, eu defendo aquela ideia, na saúde tem que ser um Estado forte. Então, tipo, a gente não pode ter lucro na saúde, né? A gente lida com outros componentes, outros valores de ética e tal, a gente consegue ter lucro em várias áreas, mas, tipo, na saúde não dá. Né? Tipo, aquela coisa, até é um dos princípios da própria Fiocruz, né? Ciência a serviço da vida. Então, tipo, esse é o foco principal. E aí, se a gente for pegar uma das redes, né, que eu falei, das redes temáticas, a rede de pessoas com deficiência, a maioria dos serviços que são ofertados são por algumas instituições filantrópicas. E aí, nesse período, por exemplo, agora da pandemia, eu soube de determinados profissionais, o pessoal da ONU, Físio e TO, de algumas dessas instituições, né, filantrópicas, que agora, como eles não estavam, eles recebem por promoção, e aí, como eles não estavam atendendo, porque não podia atender, né, porque teve lockdown, e aí acabou fechando tudo, não tinha salário. Sim.
né? Então, como a lógica é o pagamento por produção, então, por mais que tenha uma dotação orçamentária lá garantida, mas que tenha, né, esse componente jurídico, institucional garantido, mas, tipo, os profissionais ficaram sem salário. E aí, como é que a gente vai fazer um movimento de greve? Mas, tipo, tá, resolve, não resolve. Então, até, é isso, se a gente fazer essa análise de conjuntura, um momento exige, inclusive, outras criatividades dessa atuação do controle social, né, que aí a pergunta da menina, tipo, se a gente for pensar, o que é que a gente tem instituído, né, são os conselhos, né, distritais, municipal, estadual e nacional de saúde, né, tem as conferências que acontecem de 4 anos, as conferências temáticas, né, as conferências nacionais de saúde, que aí tem as conferências distritais, municipais, estadual até a nacional, mas tem um momento que acho que tem que ser de mobilização que é permanente, que aí não é só nesses lugares específicos, ou em determinados espaços, não, tipo, aqui tem a reuniãozinha do conselho quinta-feira à noite, então ali é um momento de mobilização, não. A gente tem que provocar, né, os outros atores, quem pode, inclusive a gente fazer um diálogo. Teve um congresso que eu fui ano passado, e aí eu gostei muito de um professor, não vou lembrar agora o nome dele, um professor lá da Fiocruz do Rio, que ele estava falando disso, a gente tem que deixar de falar com os convertidos, né, porque para a gente que consegue entender e sabe da importância do sistema de saúde e tal, é muito fácil, mas tem um componente, inclusive, dentro das nossas categorias profissionais que nunca se atentou para isso. Sim, Né? exatamente. A formação de todas as profissões. Das 14, é uma formação muito liberal. Né? Então, tipo, o médico pensa, mas o médico quer o quê? Quer o consultório dele e tal. O psicólogo pensa no consultório dele. O dentista, né, pensa... Não quer dizer que isso não é legítimo, não. Não estou dizendo que é para você abandonar, não é para jogar o bebê com a água do banho. Mas para esse profissional que queira trabalhar, que queira montar seu consultório, sua clínica, seja lá o que for, que ele saiba a importância de ter um sistema de saúde, de ter um sistema público de saúde, porque nem todo mundo vai ter acesso inclusive, acesso a se manter naquele serviço que ele oferta. É porque, por exemplo, vamos pegar o exemplo da psicologia, que a maioria do povo aqui é da psicologia. Se você não for pegar o exemplo da psicologia, se você for cobrar R$50 uma consulta, uma sessão, né, você tem que pagar a sala, você tem que pagar uma série de outras coisas que o aluguel de sala é caro. Então, mesmo esse profissional que está lá atuando na lógica liberal, ok, não tem problema nenhum, mas ele sabe que é importante, né, ter um tipo de assistência, de atenção psicológica para quem não tem condições de ter esses R$50, ou mesmo, inclusive, plano de saúde, né, porque agora os planos de saúde, depois de muita confusão, os planos de saúde abriram a possibilidade de ter um número um pouco maior de sessões. Né? Então, são essas coisas que a gente tem que estar atento. E essa é uma aposta minha, sabe, Juliano? Pela via dos próprios, além dessa mobilização, mas pela via dos conselhos. Eu acho que os conselhos, eles têm que pautar mesmo isso, porque aí deixa de ser uma briga de Juliano, ou de Stephanie, ou de Michael. Não, é o conselho da categoria X, Y, Z, que faz. E a gente tem experiências exitosas disso. Tipo, eu falo muito da medicina, porque quando eu estou inserido, por exemplo, o CFM, ele consegue induzir, inclusive, o caminho de determinadas ações do governo federal. O Conselho Federal de Enfermagem, o COFEM, ele também tem um poder grande, né? Até pelo número de profissionais que tem, o quantitativo de profissionais, né? Se a gente for colocar a equipe de enfermagem, enfermeiro, técnico e auxiliar, então é muita gente. Então, tipo, as outras categorias profissionais também têm que começar a pautar, né? Epa, peraí, o NASCE. Tipo, o NASCE vai deixar de existir. Sim. E aí é um espaço de trabalho, não só um espaço de trabalho, para fazer aquela discussão mercadológica, não é só um espaço de trabalho, é um espaço de assistência. Ou seja, a gente está restringindo a atenção à saúde, não está restrita a sua consulta. Existe todo um suporte, existe todo um processo de matriciamento, de apoio, né? Inclusive porque nem os profissionais que estão, nem o médico, nem o enfermeiro, o dentista, ele dá conta, né, do número de pessoas que tem para atender, né? E aí você, não, mas aí eu aumento o número de consultas, assim, aquele programa que foi criado recentemente,
saúde saúde toda hora, né? Que aí você aumenta o número de consultas, tem que ampliar o horário de funcionamento das unidades básicas de saúde, mas espera aí. Existem outras coisas que não resolvem só na consulta. O médico, o enfermeiro, o dentista, ele precisa de uma retaguarda. Ele precisa de alguém que dê suporte. Nem todo mundo que precisa de um acompanhamento, de uma atenção psicológica, precisa fazer um atendimento intensivo. Às vezes, um atendimento, uma atenção semi-intensiva, ou então um monitoramento, mas pelo menos tem um profissional que esteja ali monitorando, acompanhando. Epa, precisando, estou para aqui. Mas não ter essa atenção tão intensiva, né? Então, inclusive, essa atuação meio multiprofissional, que também é isso. Na saúde, a gente não é só uma coisa só. Lógico, a gente tem o nosso novo profissional, mas a gente está inserido no campo, então a gente se borra, e a gente vai se mexendo, se misturando com os outros profissionais, vai aprendendo, os profissionais vão aprendendo com a gente. Essa que também está a força, né, do sistema de saúde, dessa atuação conjunta. Né? Não é à toa que a gente tem toda a discussão de interprofissionalidade, de atuação interprofissional, porque é isso, daí de interconsulta, você ter 12 profissionais de 2 áreas diferentes atendendo o mesmo usuário, né? Você atuando 2, 3, 4 pessoas, né? Núcleos profissionais diferentes atuando. Então, o caminho que está é isso, né? Eu acho que pela via da mobilização e tentando você buscar essas parcerias, né? Dentro do próprio local de trabalho. Michel, eu tenho uma pergunta aqui no chat. Obrigado, Michel. E está relacionada, assim, à questão de planejamento familiar, né? E aí a Joelma Sena, né, pergunta assim: queria informações, né, no contexto do SUS sobre planejamento familiar e laqueadura, visto que vejo relatos, né, de dificuldades, principalmente para mulheres que não desejam ter filhos. Aí eu acho que ela quer que você comente um pouco, né, se você tem alguma informação sobre. Ô, Stephanie, deixa eu aproveitar aqui. Valesca, a gente terminou colocando tua questão dentro dessa nossa fala. Eu queria saber se você se sentiu contemplada aí também. Eu acho que sim, mas você pode digitar aí ou falar mesmo, se você acha que respondeu, né, na direção que você estava pensando. Se esclareceu, né, para ela. Bom, enquanto ela vai se posicionando, né, respondendo, essa questão do planejamento familiar, ela está dentro de uma das redes prioritárias que eu falei para vocês, que foi da rede Cegonha. Então, tipo, a rede Cegonha, ela é uma rede de atenção, né? Então, tem aspectos tanto clínicos quanto assistenciais, né, voltados para essa questão do planejamento familiar, né, e da atenção da concepção até a criança chegar nos 2 anos. Nesse caso, você pode procurar uma unidade básica de saúde, né? E aí você pode conversar com, se ele for pensar, né? Como é que de fato isso é operacionalizado? Para não ficar naquela coisa do mundo das ideias, não, de fato, como é que acontece? Você pode procurar ou a enfermeira da unidade de saúde, ou a médica, né, que estiver atuando, né, naquela unidade, e aí ele vai lhe orientar. Em geral, quem acaba assumindo essa função é o pessoal da enfermagem, né? Então, a equipe da enfermagem acaba fazendo mais isso. E aí ele vai lhe orientar a pessoa dos métodos contraceptivos, né? Recentemente, teve toda uma discussão, inclusive da inserção do DIU, né, do dispositivo intrauterino pela equipe da enfermagem, que antes estava privativa dos profissionais médicos, e aí a equipe o COFEM conseguiu se mobilizar, e aí, não, peraí, a equipe de enfermagem também pode fazer, até porque é um procedimento que não é um procedimento minimamente invasivo, então não oferta riscos e tal, desde que o profissional da enfermagem também receba capacitação, né, formação para fazer a inserção do DIU. E aí tem esses outros procedimentos, né, de planejamento, seja do uso do anticoncepcional, dos métodos não farmacológicos, vamos dizer assim, né, não medicamentosos, até aqueles medicamentosos, o uso da pílula anticoncepcional, de fazer esse controle. E aí, se for o caso, havendo a necessidade, né, se for o interesse da mulher, dela fazer a laqueadura, tem um protocolo lá clínico, que aí a mulher tem que ter se não me engano, acima de 25 anos,
tem que ter 2 filhos vivos, tem todo um protocolozinho lá clínico, que aí, dependendo, né, do encaminhamento, né, enfim, da resolutividade da atenção primária à saúde, se for de interesse dela, aí a equipe, né, da atenção primária, a equipe da unidade de saúde encaminha ela para um serviço, né, hospitalar, para ela fazer a laqueadura, né, mas tudo isso, existe um fluxo, né, você começa, porque a porta de entrada do sistema é a atenção primária à saúde, então, a partir da atenção primária à saúde, você encaminha, e aí você vai, acessa o serviço hospitalar, depois você volta, porque você não vai ser acompanhado o resto da sua vida pelo hospital, por exemplo, pelo HU, ou pela Santa Mônica, né, mas você vai ser acompanhada pela unidade básica de saúde, então, vai fazendo esse acompanhamento. Mas aí a porta de entrada é pela o serviço de atenção primária. Respondeu, Joelma. Certo. Gente, mais questões. Respondeu em partes. Queria saber da laqueadura para quem não tem filhos. Ah, tá. Para aquela mulher que decide não ter filhos, né? Porque a gente, pelo que Michael falou, explicou, existe um protocolo que envolve um dos critérios, né? Para que se exista o procedimento, essa mulher ter filhos, né? Vivos, inclusive. E aí a questão da Joelma envolve aquela mulher que decidiu não ter filhos, né? Que não quer ter filhos e que quer fazer o procedimento no SUS. Nesse caso, realmente tem que investigar como é que a rede, como é que os serviços dele, eles ofertam isso. Tem lugares que isso é possível, tem lugares que não, né? E assim, enquanto um profissional de saúde, nesse caso, se você puder, lógico, se for desejo da mulher, dela, o corpo é dela, então ela faz o que ela quer com o corpo dela. Mas, assim, da gente utilizar outros métodos que não sejam, porque, assim, a laqueadura, ele é um procedimento invasivo. Né? Então, se você puder utilizar de outras estratégias, né, que não seja a laqueadura, não porque você é obrigado a engravidar, não, tem nada a ver com isso. Né? É porque, assim, para você não ter que, enfim, tipo, fazer um procedimento cirúrgico, né, invasivo dentro do seu organismo, se você puder utilizar outros tipos de procedimentos, né, não invasivos, eu até recomendo, né, caso você não consiga, ou a pessoa, né, estou falando você porque estou usando você como fosse um exemplo, mas, tipo, caso essa pessoa, essa mulher, não consiga ter acesso à laqueadura pelo sistema único de saúde, né, porque também tem isso, tem a questão dos fluxos, no SUS a gente também tem a coisa da classificação de risco, né, então tem dentro da própria laqueadura, né, desse procedimento, mulheres que têm muitos filhos, então acaba tendo uma prioridade, né? Tem mulheres que têm um componente mesmo biológico, tem a mulher que tem dupla ovulação, então, em vez de você ovular uma vez, tem mulher que ovula 2 vezes, ou libera 2 ovos, então tem todo um componente aí, todo um aspecto clínico que é estudado, né, nesse processo da laqueadura, que aí vale a pena investigar, mas enquanto isso, né, se você puder estar utilizando, e aí vale a pena procurar, sim, a unidade básica de saúde, para estar sendo acompanhada dessas outras estratégias não farmacológicas, né, nem tão invasivas, para evitar, né, a gravidez. Eu acho que é um caminho que você pode fazer. Não sei se eu consegui responder. Acho que agora sim, ela falou aí no chat. Agradecendo. Mais questões, gente? Comentários? Acho que não. Então, não existindo, né, mais questões, dúvidas, comentários, acho que a gente já vai encerrando, né, o nosso momento de hoje. Mais uma vez, né, agradecer o Michael
por ter aceitado, né, o convite de vir aqui conversar com a gente sobre esse tema. Eu tenho me interessado cada vez mais, vendo assim essas mudanças, né, principalmente relacionadas à gestão, né, enfim. Tenho cada vez mais, né, me interessado sobre essas questões, algumas coisas me inquietam, enfim, mas eu acho que são discussões futuras que a gente pode estar fazendo, né, promovendo. Enfim, agradecer, né, a Michel, agradecer aos participantes, agradecer também aos professores, né, que estão à frente do projeto, Juliana, a professora Paula, a professora Flávia, a professora Adélia, que eu não sei se conseguiu entrar, e todos os alunos envolvidos na organização do projeto também, né, que é fundamental, porque eles estão à frente das mídias, enfim, de toda a organização tecnológica. Enfim, e, Michel, se você quiser fazer um comentário final. Então é isso, Stephanie, agradecer, né, pela essa oportunidade, né, de estar trazendo esse debate com os alunos. Não é um tema fácil também assim, né, a princípio é um tema meio fora da curva das graduações, né, então, mas é interessante a gente pelo menos entender como é que esse negócio funciona, o que é isso que em algum momento a gente vai estar operando, né, que é o SUS, em maior ou menor medida, e eu acho que é muito mais um convite, né? Então, tipo, já que vocês estão nessa trajetória, né, de serem profissionais de saúde, e vocês começarem a entender como é que funciona esse sistema, né? Não precisa ser militantes da área, nem nada, mas entender um pouco, porque inclusive esses outros aspectos, que aí eu gostei muito da fala de Juliano, né, que aí até complementa, por exemplo, esse um componente mesmo da gestão do trabalho. Então, como é que se dá o processo de trabalho dentro desse âmbito, né, dentro desse sistema para além do arcabouço, né, inclusive ler, eu acho que é importante. Não é uma literatura, tipo, é diferente de você ler um teórico da psicologia, né, que aí tem a coisa gostosa, tem esse componente, é um texto, são textos duros, né, porque é da administração pública, tem essa coisa do judiciário, né, que é bem denso, mas tem outros componentes também, tipo, que é mais comuns na própria psicologia, né, a discussão da saúde mental, a organização da RAPS, como é que isso funciona. É uma provocação que, em geral, eu sempre faço para os alunos, né, de tentarem ler e tentar sempre fazendo esse paralelo, né, com a vida, como é que eu realmente uso, qual o uso que eu faço desse sistema, enfim, é uma provocação mesmo, né, ou fosse aquela coisa, botar pulguinha atrás da orelha para vocês pensarem enfim, nas coisas que virão, porque realmente, como o pai falou, né, a gente tem que ter cuidado, porque daqui a pouco houve uma vez no Brasil uma proposta de um pessoal que acreditava numa saúde democrática, né, que saúde, a gente não era só a questão do lucro, enfim, por aí vai. Mas é isso, Stephanie, agradecer a você, agradecer a Juliana, né, que conduziram aqui a sessão. E aí também me coloco à disposição, né, se vocês precisarem de fazer alguma discussão, algum tema, já que tem essa aproximação, né, vamos interiorizar essa aproximação, já que está no Maceió, a gente puxa para a Piraca também, e a gente pensa em outras estratégias. Obrigado. Ok. Eu queria só complementar, assim, que o Michel falou, né, que é para a gente pensar enquanto profissional, né, da saúde, enfim, de psicologia, e se apropriar mesmo, né, desses discursos e dessas políticas, enfim, das leis, né, através dos nossos estudos e leituras, mas principalmente como usuários, né, em que a gente vai estar buscando melhorias, né, porque a gente faz parte disso tudo, não só como profissionais, mas como usuários também. Então, acho que é isso. Juliana, você quer finalizar? Não, Stephanie, esteja à vontade. Já agradecer, Michael, já agradecer, né, desde o início a todo mundo que está aqui. Então, é isso. É isso, gente. Obrigada mais uma vez pela participação de todos. Até o próximo encontro. Tchauzinho.